Meu o quê? Aqui, ó, quer ver aqui, ó. Ó. Pronto, estamos online de novo. Estamos online de novo. Vamos tentar se conectar aqui agora. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós tivemos um probleminha, né? Estamos tentando se conectar novamente. Misericórdia, viu? Misericórdia. 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 Tá dando pra me ouvir? Misericórdia. Vamos lá chamar a Jana. Alguém chama a Bispa Janaína aí pra ela entrar nessa live? Ela deve estar na outra ainda. Nós não andamos segundo a vontade dos homens, e o homem natural não nos discerne. Nós somos a loucura do mundo. Só esperar a Bispa Janaína entrar aqui, tá, gente? Esperando a Bispa Janaína entrar online conosco, que a gente possa tirar esse momento de palavra. Vai dar certo. Pronto, vamos chamar ela aqui. Pronto. Tá ouvindo? Tô te ouvindo. Aleluia. Misericórdia, viu? É uma guerra, porque ontem eu pensei que era o celular, mas ontem a gente transmitiu o culto todinho pelo celular e não deu problema, graças ao bom Deus, né? E hoje de manhã tá dando aqueles mesmos probleminhas besta, né? Mas vai dar certo, vai dar certo. Esse capítulo, o apóstolo Paulo, ele continua, porque no três ele fala desse véu, Jana. No 3 Sim, ele usa o termo que existe um véu na mente, no rosto, encobrindo para que o pessoal não veja. Ele faz um paralelo com Moisés, né? sim. Moisés que usava um véu para que a glória não fosse vista, que o rosto de Moisés estava resplandecendo. Nesse capítulo 4 ele não usa o termo véu, ele usa o Deus desse século É, o Deus cegou o desse século. entendimento. Cegou o entendimento. Então, no capítulo 3 fala sobre um véu que impedia a sua vista de enxergar, né? Sim, E agora no capítulo 4 ele está falando de um Deus do entendimento que agora ele não cega os olhos, ele cega o entendimento, né? É isso. uma cegueira de mente, né? Então Mente, ele de continua, entender. ele continua batendo nessa cegueira, batendo em tudo isso que tá acontecendo aí com a igreja de Corinto, com a cidade de Corinto, né? Sim. Continua, pode continuar. Eu estava Então, falando. lá no 2 Coríntios 3,15, ele falou desse véu, foi ontem, né? Hum, E agora ele, como o senhor falou, e agora fala do entendimento. Gente, entender é necessário. Porque não adianta ler a palavra trazendo, né, agora para a gente, para nossas vidas. Não adianta a gente ler a palavra e não entender. É como se o apóstolo Paulo estivesse pregando, pregando, ensinando e entrasse no ouvido e saísse pelo outro. É como se o pastor Carlos estivesse ensinando, 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 e as pessoas olhando para ele, se rindo, balançando a cabeça igual calango, mas foi que você entendeu. Qual foi a palavra do culto hoje? E, ó, foi bênção, foi top, hein? Foi massa. Mas o que foi? Qual foi o título? Deixa eu ver, não lembro. Mas falou sobre o quê? Ele falou sobre alguma coisa de fé, de Moisés, de hum, continuar. Então as pessoas acabam que não entendendo. Porque estavam ali, mas não conseguiu, a mente estava travada, encoberta, né? Estava ali completamente bloqueada. Então nós temos que desbloquear essa mente. Permitir amém. sempre que o Senhor entre. Né? Amém. Eu queria falar muito sobre o vaso de barro. Vamos, Eu acho que a vamos, palavra. vamos, vamos começar nos versículos primeiros, antes de a gente Tá, chegar no então vaso de vamos lá. barro. Pode ser? Pode? O versículo 1 ele inicia falando: olha, eu tenho esse ministério segundo a misericórdia que nos foi feita e não desfalecemos, né? Então ele fala de um ministério que ele tem, né, que foi dado segundo a misericórdia de Deus. Então Sim. aqui já inicia falando dos nossos ministérios, dos nossos dons, dos nossos talentos. Como a gente disse, a igreja de Corinto era uma igreja cheia de dons, né? É tanto que havia uma bagunça nos cultos deles, né?
E o apóstolo Paulo está dizendo, olha, o meu ministério ele é segundo a misericórdia que nos foi feita. Né? Não é algo propriamente nosso, não é algo propriamente que eu tenha feito nascer de mim, mas é a misericórdia de Deus que fez nascer em mim. Então eu preciso entender isso, que o nosso ministério, a gente precisa entender isso, que o nosso ministério é para servir o próximo. Não é só para benefício próprio, né? É tão forte que ele continua no versículo 2 falando, e é muito forte o 2. Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia e nem falsificando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Né? Então ele fala muito, é muito forte, que ele começa a bater. Tá me ouvindo? Vamos polemizar? Vai. Astúcia falsificando a palavra de Deus. Hoje em dia, queridos, infelizmente, o que nós mais vemos são falsificadores da palavra, pregadores que falsificam, pegam um texto para servir de contexto, sendo que não está contextualizado, para fazer uma mudança de mente, fazer as pessoas que estão ouvindo, o público, acreditar, né, que aquilo que ele está pregando é uma verdade, sendo que o contexto bíblico é outro. E aí começa a fazer uma sofisma na cabeça das pessoas, e as pessoas começam a acreditar em promessas que nem está escrito aqui num texto específico, mas que os pregadores ficam pregando, fazendo o povo crer. Então temos que ter cuidado com isso, né? Porque como o apóstolo Paulo falou aqui, ó, ele não andava com astúcia, ele não queria ganhar dinheiro, ele não queria muita gente para ele seguindo ele, não queria idolatria para ele queria ganhar a vida para Jesus. E ele não estava mentindo sobre a palavra de Deus, ele não estava pregando outra coisa que não fosse a palavra de Deus. Ele não estava pregando ele mesmo, o que ele queria, o que ele achava, o que o ego dele queria. Não, ele estava pregando Jesus. Ele estava pregando, mesmo que talvez ele nem concordasse com algumas coisas, mas ele estava pregando aquilo que o mestre tinha mandado ensinar. Às vezes ele tinha que mortificar a carne dele para pregar. Eu vi uma live ontem do Lucinho Barreto, né? E eu achei muito forte, porque ele dizendo que a pessoa mais crente que ele conhece na vida dele é o pastor dele, pastor Márcio Valadão, né? Que é o pai da família Valadão, né? Da Lagoinha. E ele dizendo que a pessoa mais crente que ele conhece da vida dele é o pastor Márcio. E uma pessoa pediu para sair da igreja porque não gostava do jeito do pastor Márcio. E ele falou uma frase tão forte, sabe? Ele dizendo que as pessoas elas estão preferindo o jeito das pessoas, dos líderes, sim, do que o caráter, né? Sim. Então, por causa disso, as pessoas manipulavam o evangelho, e até hoje manipulam. Então, sim, é mais fácil um evangelho de graça. É mais fácil um evangelho simples. É mais fácil um evangelho que não te cobre. É mais fácil um evangelho que não te leve para a cruz. É mais fácil, sim, um evangelho que só prometa bênçãos. É mais fácil participar de uma igreja que as palavras são motivacionais. Só motivacionais. Só para cima, só para cima, só para cima. As pessoas não sabem dizer sim, vai ter o gigante. Sim, vai ter o deserto, vai ter o vale, vai ter a cisterna, irmão. Tudo isso vai fazer parte da sua vida. Então as pessoas, é como se arrancassem as partes complicadas, as tribulações, as tentações, as lutas, e colocar só a parte boa, né? Eles tiram a cruz e eles colocam somente a graça, o poder, as promessas e o céu. Só que para alcançar a graça, as promessas e o céu, você tem uma cruz ainda, né, para carregar, filhinho. Coloca sua cruz, ó, no ombro, pesa, chateia, difícil é difícil, negue a si mesmo, para que sua cruzinha caladinho, ó, e siga Jesus, para você ir para o céu. Então, senão não vai. Então a grande realidade hoje, Jana, é que as pessoas estão disponíveis para seguir líderes, pastores, pelo jeito. Eu gostei do jeito dele, não pelo caráter. Né? Pastor. O que está sendo avaliado muito hoje, nesses dias, é o jeito das pessoas e não o caráter. Pode falar. E a palavra aqui se renova todos os dias mesmo, porque quando eu vejo aqui, né, que a gente já tinha falado, quando ele fala que ele está pregando, né, ele quer dizer que está pregando a palavra mesmo.
Ele não tá, mesmo que tinha alguns críticos sobre ele, ele não queria, ele não estava ali para agradar ninguém, né? Para idolatrar. E hoje a gente vê isso, a gente vê assim, ó. Eu gosto de ir para a igreja tal, que o pastor tal me entende, a pastora tal me entende, ela me ama, ele me ama. Por que que ama? Porque diz que ama, porque abraça, porque beija, porque quem ama também exorta. Porque quem ama também disciplina. Porque quem ama também faz cara feia e diz: acaba com essa bagunça e pronto. Porque eu estou cuidando de você e vou te levar para o céu comigo e pronto. Então, quem ama também disciplina. Quem ama também chama para as conversas. Quem ama também bota a cara feia. Também tem os dois lados. O amor não é só esse negócio de ficar alisando, não. Não é nem cachorro para ficar lambendo ferida dos outros. Aí fica esse monte de crente, né? Muringanga aí, morrendo. Porque não sei o quê. Aí lá vai o pastor. Vai passar. Vai passar, minha filha, mas passa pelo processo. Que vai passar mesmo, mas passe pelo processo, seja forte. Deus está moldando. É isso mesmo. Mas na vida a gente passa por isso, por isso, por isso, por isso. Como todo mundo também passa, você também vai passar, porque você não é o queridinho, nem a queridinha do papai. E você vai ter que passar. Mas no final Eita, vai dar tudo certo. Né? E é isso. Mas quando se encontra líderes que abraça todo mundo do jeito que tá, e pode ficar do jeito que você tá. Fica do jeito que você tá, que é Deus que vai fazer a obra. Né? E deixa esticar anos e anos esse processo de libertação e de renúncia. Aí não dá. Porque aí a igreja fica parecendo com o mundo. Né? E o nosso chamado é fazer, o nosso chamado é ganhar vidas que estão lá no mundo Aleluia. e trazer para a igreja. E Aleluia. não fazer a igreja de Cristo parecer com um show gospel ou parecer com um evento de domingo à noite. Opa, vamos pro culto, vamos nos encontrar no culto, vamos dar uma paquerada lá no culto, vamos lá curtir no culto, depois do culto a gente sai. Não, o culto é para ser dado a Deus, a igreja continua sendo santa, né? Guarda os teus pés quando entrar na casa do Senhor. Então as pessoas têm que ter essa noção, de que a casa do Senhor é um lugar santo. Amém, amém. Isso é muito forte, né? Tá me ouvindo? Sim. Então, Pronto. E tudo isso é muito forte. Aí o versículo 4, ele fala sobre esse Deus do século, né? Nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então acaba que entra em um assunto aqui, Jana, que sim. A nossa guerra não é contra pessoas. O apóstolo Paulo vai falar sobre isso em Efésios, né? Sim. E nossa guerra não é contra pessoas. E aqui ele fala muito claro que o Deus do século está cegando o entendimento dos incrédulos para que eles não conheçam a Cristo. Então nós temos que entrar em um nível de batalha espiritual, em um nível de intercessão, para que o entendimento seja livre, seja descoberto, para que as pessoas possam conhecer Jesus, possam ouvir e possam entender, ter clareza. Amém? Pode falar, você está se coçando para falar? Amém. Pode falar. Na verdade, existe também, ele está falando aqui dos incrédulos do mundo mesmo, tá? E o Deus desse século com D minúsculo é Satanás, tá? É o diabo Sim. mesmo, o capeta, o capiroto, do jeito que vocês chamam. Né? Tanto faz, o bicho velho. Chifrudo. Então, tem incrédulos também dentro da igreja, tá? Tem. Eu estava conversando com uma ex-mãe de santa, e eu estava evangelizando ela, e ela falou assim: quantas vezes nós satanistas vamos para a igreja de vocês na hora do culto e sentamos no meio de vocês para fazer o que devemos fazer? Eu perguntei para ela: o que é que vocês vão fazer? Nós guerreamos lá dentro, enquanto vocês estão louvando, nós estamos invocando para atrapalhar o culto. É o lugar onde nós mais gostamos de estar. É o lugar onde tem mais demônios. Ela falou isso para mim. Só se for no culto da igreja aí do Rio de Janeiro, porque aqui de Ceará... Não, mas aqui tem muito, filha. Aqui tem muito. É o que eu falei, uma live eu já falei. É forte. Aqui ou você é crente ou você não é, porque é forte. O negócio é sério. Então, assim, eles vão estrategicamente em algumas igrejas para tentar confundir as pessoas. Você tanto vê que, eu não sei se isso acontece muito em igreja muito grande, porque igreja grande tem esse problema, né? Igreja grande, como é que é aqui? Verdade, pastor. E aí é que a diferença, as pessoas não têm interesse no reino espiritual, nem a real como natural. Igreja grande é muito bom, né? Porque tem muitas vidas, aparentemente tem muitas vidas salvas.
aparentemente, mas a gente não sabe se a pessoa está com o vestido, está inchada. Se a igreja está com o vestido, está inchada. Mas também é ruim de administrar, se não tiver uma boa administração. Porque ali entra todo mundo. Entra quem é da luz, entra quem é das trevas, entra o convertido, entra os que se acham convertidos, mas são convencidos, entra os que acreditam, mas entra também os ateus ou os incrédulos. Tem gente que não crê de jeito nenhum, mas estão ali para trabalhar. Vão ali até tentando acreditar, mas o Deus desse século, né, bloqueia o entendimento. Sim. Então a gente tem que ter realmente essa guerra espiritual. Eu acho interessante na igreja onde eu estou hoje, que 1 hora antes do culto tem uma equipe de intercessor, um ministério de intercessão. 1 hora antes de qualquer evento que aconteça na igreja, seja de criança, de jovem, de adulto, tanto faz, qualquer evento. Aleluia. Exista. 1 hora antes, a equipe de intercessão, ela se posiciona e eles intercedem. Eu faço parte da equipe, nós intercedemos. Então, assim, é muito forte, porque nós bloqueamos 1 hora antes, nós ungimos tudo para que tudo flua. Então, é muito importante. Inclusive, essa guerra que o senhor falou é muito importante. Inclusive, por falar em intercessão, nós estamos tendo um curso toda sexta-feira, de intercessão profética com o pastor Valmir e pastora Marta, lá de Curitiba. A primeira aula foi sexta-feira passada, sexta-feira agora nós vamos para a segunda aula, muito forte, viu? Qual horário? É 8 horas, de 8 às 9. Me escreve. De 8 a Deus dará, né? Te escrevo. Me escreve. Vou adicionar o teu zap, aí tu vai ter as informações lá. Tá bom. Tá escrito aí. Vamos lá. Vai pro 7, vai, que tu gosta do 7, tu quer o 7, vai. Ai. Não, deixa eu ir pro 5. Vai. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. E nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Foi o que o Senhor tinha falado, olha a confirmação aqui. Né, que as pessoas às vezes vão pelo carisma, né, do pregador, do motivacional, daquilo que enche a tua alma de esperança, mas não trata a tua carne nem teu espírito. Então aí o apóstolo Paulo quebra tudo dizendo, nós não estamos pregando a nós mesmos, mas estamos pregando a Cristo Jesus. Então a pregação da igreja tem que ser essa. Não a nós, não o que nós queremos. Porque se eu tivesse vontade de pregar o que eu quero, só Jesus na causa. Mas a gente tem que pregar o que Jesus manda, né? E nós somos os vossos servos. Ou seja, quanto mais é dado, mais é cobrado. O apóstolo Paulo está dizendo aqui, ele se coloca querido, como servo, né? nós não estamos aqui para nos vangloriar, para vocês idolatrar. Ao contrário, nós estamos servindo a vocês, estamos largando a nossa vida. Forte Nossos demais. interesses, nossa liberdade para estar servindo vocês sempre. E é isso que nós fazemos. Às vezes nós não estamos dispostos, às vezes nós estamos querendo dormir, às vezes nós estamos querendo descansar, viajar. E quantas vezes nós abrimos mão de tantas coisas para estar servindo a igreja. É importante que a igreja escute isso e valorize o trabalho de homens e mulheres de Deus que verdadeiramente seguem essa linha aí do evangelho. Amém? Sim. Ó, todo mundo está pedindo o versículo 6 aí, pastor. Pode ler o 6. Porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, né? Ele falou lá em Gênesis, né? Sim. E haja luz, e houve luz. É quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Então, o mesmo Deus lá de antigamente, queridos, que quando a terra era sem forma e vazia, ele disse, haja luz e houve luz. O mesmo Deus em que fez Jesus ser a luz do mundo e tirar a gente das trevas, né, oculta desse mundo e trazer para a realidade, né, para o reino de Deus, tirou as escamas dos nossos olhos para essa luz, é o mesmo Deus que está resplandecendo os nossos corações. Ele tem que resplandecer dentro do teu coração, dentro do meu coração. Essa luz tem que brilhar em nós. Para quê? Para a iluminação do conhecimento. O que é conhecimento, gente? Vocês têm que saber o que é conhecer. Conhecer é adquirir uma informação, é entender uma informação, é você colocar dentro de você mais uma informação, mais um aprendizado. Então você precisa
ter esse conhecimento do quê? Da glória de Deus. Você pelo menos sabe o que é glória de Deus? Você precisa entender o que é a glória de Deus. A glória de Deus é muito, mas muito, muito forte. É muito pesada. É muito gloriosa. É muito excelente. A glória de Deus é Aleluia. algo que, olha, se vier manifesta mesmo, a gente cai. Não cai demoniado não, tá? Cai do poder. E é assim, ó, um pouquinho. Porque se for muito, ninguém aguenta. Então, da glória de Deus na face de Jesus Cristo. É interessante que essa luz, ela vem para a iluminação do conhecimento, né? Do Essa luz que conhecimento. vem de Deus vem para a iluminação do conhecimento, para nos fazer Conhecimento. entender. O Deus do século cega o entendimento, mas essa luz de iluminação vem para dar conhecimento, para que possamos Vem para entender, para que desbloquear. possamos discernir, né? É desbloquear, Isso. destravar a mente, né? Entendeu Destravar a aí, mente, Paulinho? destravar a Ok? mente. Glória a Versículo Deus. 6, ok, né? Então, só ia falar para o 7. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Gente, olha só. Geralmente, quando os pregadores vão pregar essa palavra, o que é que nós usamos, né? Na nossa pregação? Que nós somos um vaso, todos, né? Tem vaso de honra, vaso de desonra, e que mesmo esse poder, essa unção estando em nós, ou vamos botar no apóstolo Paulo, ele se coloca como um vaso de barro. E geralmente os pregadores ministram dizendo que um vaso de barro é simples, né? Mas na verdade, eu até escrevi aqui, fiz uma anotação sobre o que significava esses vasos de barro antigamente. Porque quando a gente coloca nas pregações, a gente sempre costuma dizer: o vaso é de honra, mas é de barro. É uma colocação minha, eu sempre falo isso, gente, olha só. O vaso, ele pode ser de honra, mas ele é de barro, ele pode quebrar, ele pode arranhar. Eu tenho uma pregação Sim. muito linda, que eu acho que é linda. Eu Sim. gosto dessa pregação, foi Deus que me deu, que é o vaso na mão do oleiro. Então eu falo de vários tipos de vaso. E aí eu peguei um pedacinho desse texto para vocês entenderem como era antigamente, vaso de barro. Eles eram comprados por 1 ou 2 moedas de cobre no mercado de Corinto, tá? Esses vasos. Eram com frequência usados como recipiente para lamparinas de pavio. Embora eles fossem bem baratos e frágeis, certo? Sim. Eles funcionavam muito bem como lâmpadas. Paulo utilizou essa ilustração desses potes de barro para fazer um claro contraste entre ele mesmo, o apóstolo Paulo, e a grande mensagem que ele levava. A mensagem de Deus é muito grande, mas ele era frágil e barato, no sentido de ser um homem normal, humano, com todos os tipos de defeitos que todo homem tem. Aí aqui anotei aqui. Que levava. Ele era comum e inexpressivo, mas pregava o evangelho da luz e do poder. Ele podia ser humano, mas ele estava levando ali a luz da verdade, né? Do poder de Deus. Esta é a intenção de Deus, para que a fonte da verdade, da mensagem, fosse reconhecida como divina e não humana. Não sei se eu Glória a falei muito Deus. complicado, mas assim, é Não, uma deu para mensagem. entender. Deu para entender, né? Deu para entender. Então, assim, o vaso, né? O vaso, nós somos vaso. A Bíblia diz que na casa de Deus tem vaso de honra, vaso de desonra. Então, eu não vou entrar, senão eu vou pregar a pregação que eu tenho, então não vou entrar muito nisso. Mas nós somos o vaso, certo? O vaso, ele está dizendo que ele era de barro. A verdade, Jana, é porque esses vasos, eles tinham muita utilidade, principalmente Sim. na época de Sim. Cristo, né? Eles tinham muita utilidade doméstica. Né? Eles colocavam lamparina dentro e iluminava muita coisa. Só que era frágil, era Se mais caísse, barato. quebrava. Não é que fosse barato, era mais barato que um vaso que você fosse fazer de ouro, fosse fazer, né, de outro material de prata. Né? Então, ele era o vaso mais barato. Então, o que a Bíblia está fazendo esse paralelo aqui, né? E até mais fácil de encontrar. E até mais fácil de trocar, né? Uma coisa é você perder um vaso de ouro e ter que comprar outro. Outra coisa era você perder um vaso de barro e ter que comprar outro. Era mais fácil. Então, quando o apóstolo Paulo está falando isso aqui, ele está dizendo que nós podemos ser substituídos. Né? Mas também Deus nos escolheu para que a glória dele fosse exaltada, né? Para que ele fosse exaltado em nós, na nossa fraqueza, na nossa dificuldade, né? Nos nossos momentos frágeis. E quando ele se coloca como um vaso de barro, ele diz assim, gente, queridos, né? Vocês que estão aí estão tramando contra mim, são polêmicos e tal. Eu
Eu me coloco como um vaso de barro. Eu sou sujeito a erro, eu sou sujeito a ser arranhado, a cair no chão, quebrar, né? A ter que voltar para a mão do oleiro novamente. Sim. Mas o que eu carrego em mim, dentro de mim, é a palavra, é a mensagem. Eu não quero que vocês olhem para mim. Eu quero que vocês olhem para a palavra, observem a palavra que eu estou trazendo e vocês sejam realmente, né, construídos, né, em Cristo para a glória que Ele tem para vocês. Amém? Ele encerra até o 7 falando disso, né? Para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa, né? Não, nossa, para a gente não se idolatrar, nós mesmos, e nem ninguém idolatra a gente. Né? Ele inicia aí, a partir do 8, ele inicia falando um texto muito lindo, né? Deixa eu ler aqui do 8, vou ler do 8 até o 13, tá? Até o 13. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também no nosso corpo. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em nós também opera a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: crie, por isso falei. Nós cremos também, por isso nós falamos. Aleluia. Ele fala das perseguições que ele está vivendo, né? Ele descreve aqui tudo que ele está vivendo. Tu está me ouvindo? Estou ouvindo. Né? Ele descreve, olha, nós somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não estamos só, não estamos desamparados, abatidos, mas não destruídos. Aí ele fala no 10 que é lindo, né? Trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também no nosso corpo. Nós estamos trazendo a morte para que a vida dele também se manifeste em nós. O processo de tribulação faz parte da vida do cristão. Não adianta a gente ser só pregador de coisas boas, porque, irmãos, a tribulação é coisa boa também. A tribulação produz para nós um peso excelente de glória. Então ela é boa, ela é boa. Então a gente precisa entender que faz parte da vida do cristão. É um processo. Peia, o deserto, a luta, tudo isso faz parte, gente. É um processo. O discípulo ele não pode ser maior do que o mestre, né? Ele pode ser até igual, parecido, mas não maior. Então, assim, nós não somos melhores do que Jesus. Jesus, ele também passou por esses, acho que 4 processos que eu costumo dizer. Ele foi atribulado, ele foi perplexo, ele foi perseguido e ele foi abatido. E ele foi até morto, né? Por isso que lá no outro versículo, no outro versículo, ele fala que em toda parte nós somos mortificados, porque Jesus também foi morto, né? Então, tudo isso Jesus passou. E por que a gente não quer passar? Por que a gente não quer? A gente quer as promessas de Deus, a gente quer a glória de Deus, a gente quer a unção de Deus, a gente quer os céus que Deus preparou para nós, mas a gente não quer passar pelo processo que o Filho de Deus passou, que o nosso Salvador passou. Ou seja, não dá, entendeu? Nós temos que nos submeter, né, a Jesus não só como Salvador, mas como Senhor. Se Ele é o Senhor da nossa vida, nós temos que entender se o nosso Senhor, Ele foi humilde e passou, Ele abaixou a cabeça e disse: eis-me aqui, eu vou passar e vou cumprir, né, o meu propósito. Nós também temos que ser humildes para dizer: sim, eis-me aqui, vou passar pelo processo, mas vou cumprir o meu propósito. Sim. Então, nós temos que entender, queridos, que evangelho, nós estamos na graça, mas não foi de graça não, tá? Não foi de graça não. Custou um cordeiro completamente puro e imaculado. Custou o sangue e o corpo do Filho de Deus. Não foi de graça não. Tá? Não vamos ridicularizar ou desnosprezar ou diminuir o evangelho, não. Tem gente que está vendendo coisa aí por uma penca de banana. E eu fico muito, né, pé da vida, às vezes, quando eu escuto uma pregação onde as pessoas ficam adulando as pessoas para aceitar Jesus. Na verdade, ninguém aceita Jesus. Nós confessamos a Jesus. É Ele que nos aceita. É Ele que, na verdade, nos escolhe. Né? Então, assim, as pessoas têm que correr para Jesus.
Então nós temos que, mesmo passando por esse processo, estarmos tão felizes com esse peso de glória, porque quanto mais a gente passa por esse processo, mais o peso de glória vem, mais vem, mais vem. E aí vai resplandecendo sobre nós essa luz, essa unção, essa exaltação que vem dos céus. E as pessoas começam a olhar pra gente e ficam assim, nossa, como é que fulano passa por isso, ciclano passa por aquilo, o pastor A passa por isso, o pastor B passa por isso, o obreiro, o diácono, a pessoa X passa por isso tudo. Perde um filho, o marido deixou, está passando necessidade, aconteceu um acidente, fulano da família morreu, mas a pessoa continua dando glória a Deus, aleluia, com esse sorriso no rosto, essa unção no rosto, e prosseguindo. Verdade. Porque aí é que tá. Aí é que tá, porque nós temos o peso da glória, nós temos o Espírito Santo, nós temos essa luz que resplandeceu, porque nós não estamos mais nas trevas. O que acontece hoje com os crentes? Qualquer coisinha tá assim, ó. Tá tudo bem? Tá indo. E aí, como é que tá a vida? Do jeito que Deus quer. Isso também é murmuração, tá? Às vezes o nosso gesto de fazer assim com a boca é murmuração. E o diabo, ele não consegue ler a tua mente, mas ele consegue entender o teu corpo. Porque o diabo nos estuda desde que nós éramos bebês. Então, ele conhece bem, sim, e ele tem paciência, tá? O diabo, ele não vem toda hora, não. Ele vem na hora que nós estamos frágeis. Aí ele vem para atacar, para realmente matar, roubar e destruir. Como eu digo, o diabo não brinca. De comportamento. Ei, Jana, o 13 é muito forte, né? Temos, portanto, o mesmo espírito de fé. Como está escrito, eu criei, por isso falei. Nós cremos também e por isso também falamos. Então a fé, ela entra no nível aqui, né? É o que Jesus ensina. Aquele que disser para esse monte, passa daqui para acolá, né? E tiver fé, vai acontecer. Então a fé, ela está muito ligada ao que eu processo, né? Ao que eu falo. Né? É uma fé pelo falar. Quando Deus conduz Ezequiel ao vale, né? Leva Ezequiel ao vale e Deus fala, olha, poderão viver esses ossos? Ah, Senhor, pode. Tu pode todas as coisas. O que é que Deus diz? Pois fala, profetiza. Né? Profetiza, fala, abre tua boca. Né? Então, é uma fé que nós precisamos entender. Se você crê, você fala. Se você crê, você pronuncia. Se você crê, você não fica com a palavra pancada dentro de você, né? Nós precisamos agir por fé e precisamos profetizar isso em nome de Jesus, gente. Proferir isso, liberar essa palavra de que vai acontecer, de que nós temos fé, por isso nós estamos declarando. Então tira essa manhã, nesse mover profético que nós estamos aqui, né? Que o leão não pode ficar sem rugir, as águias não podem ficar sem voar nas alturas. Tira essa manhã para ungir tua casa, para profetizar sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus familiares. Ah, pastor, meu pai está doente, minha mãe está doente, está com sintomas de coronavírus. Irmão, começa a profetizar agora. Agora na tua casa, agora sobre a tua família, cura. Não importa o que eles têm, libera a cura através da tua palavra. E vai acontecer. E vai acontecer. Eu creio, por isso eu falei. Tudo é pela fé. Né? Tudo é pela fé. A gente viu lá naquela passagem até que a gente falou sobre a Santa Ceia, né? A Ceia do Senhor. Tem que ser pela fé, gente. Se a pessoa que faz sem fé, ela auto se condena. Então, primeiro você tem que entender, né? Você tem que conhecer a palavra, você tem que entender a palavra, e aí você tem que praticar. Como é que você vai praticar a palavra? Também falando, também profetizando. Né? A boca fala do que o coração está cheio. Então, se o teu coração está cheio dessa luz que nós falamos, né? Que traz a glória de Deus, abre a boca e fale. Fale do que Deus tem colocado no seu coração, fale da palavra, né? Porque é a palavra que liberta, é a palavra que cura, é a palavra que quebra grilhões, é a palavra que quebra correntes, é a palavra que restaura casamento, é a palavra que muda a mente, Aleluia. É a palavra que sara, é a palavra que converte o incrédulo, é a palavra que ressuscita mortos, é a palavra que faz os cegos verem, os surdos ouvirem, os mudos começarem a falar, os paralíticos e coxos começarem a saltar e andar. É pela fé, é pela palavra, é a palavra de Deus. Temos que abrir. Já tá no monte. Se for falar besteira, fica calado. Vai orar e se converter. Se for para falar, Deus. fala da palavra de Deus, ok?
Se tá mal, ó, tá pra baixo, acordou mal, bota um louvor e vai louvar. Ora, bota a cara no chão, chora, vai reclamar com Deus, mas quando se levantar, levanta como um leão e começa a rugir, profetizando a Aleluia. palavra, ainda que você não esteja vendo. As circunstâncias estão todas contrárias, mas você não vive pelo que vê nem pelo que sente. Você vive pela fé e pela fé em Jesus Cristo, pela palavra de Deus que foi te dada. Amém. Aleluia. Eu gostei muito do 16, ele fala muito de nós, Jana. Olha aí, ó. Porque ainda, por isso não desfalecemos. Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, ainda que você fique velho, Sim. E não ser o velho, né? Às vezes a interior, gente cansa. o Às vezes a interior gente cansa, fica se doente, renova cansa. dia após dia. Ainda que o teu corpo exterior fique velho, fique corrompido, se desgaste, o interior se renova dia após dia. Então nós somos novos por dentro, né? O que importa. Porque, na verdade, o nosso espírito, ele não envelhece. Eu Oh, meu nunca vi, Deus! tá? Tem pastores aí ouvindo a live, tem diáconos, tem presbítero, tem obreiros, né? Então, Aleluia! por favor, me corrijam. Eu nunca vi na palavra, até agora, eu nunca li na palavra até hoje, que o nosso espírito envelhece. Nunca ouvi falar que o espírito envelhece. Se tem, por favor, Caleb por fala sobre favor, me isso. ensine. Caleb fala sobre isso. Olha, a promessa eu recebi de Deus há 40 anos atrás. Hoje eu estou com 85 anos, se não me engano. E eu ainda estou com o mesmo vigor do que quando eu recebi a promessa. O Passaram-se espírito 40 anos, mas eu ainda sou jovem. O Espírito nos dá força no homem exterior. O Aleluia! Espírito, estando bem com Deus, querido, você pode estar com 100 anos. Ele dá uma força tão grande que os cientistas, eles já foi comprovado cientificamente que a fé, gente, ele causa no nosso sistema imunológico um impacto muito forte, né? Nos nossos comandos neurológicos, é muito forte o que acontece, porque ele manda ordem para o resto do sistema do nosso corpo para se renovar. Porque se o corpo tem poder, né? A fé dos neurônios, nossos neurônios, tem poder para adoecer, nós também temos poder para curar. E vem através do quê? Do sobrenatural da fé. Então, se o nosso homem interior, ele se renova todos os dias, se nós estamos bem com Deus todos os dias, o nosso corpo, ele vai estar bem. Ainda que, muitas vezes, a gente se sinta cansados. Muitas vezes, a gente pode adoecer, sim. Nós somos um corpo humano. Nós podemos adoecer, sim. Podemos amanhecer um dia angustiado? Podemos, sim. Mas o nosso homem interior, ele se renova todos os dias. É só buscar o Espírito Santo. Amém. É só chamar, chama. Se for para chamar o vizinho, chama não. Se for para chamar o amigo para fofocar, chama não. Se for para chamar alguém no zap para ficar lambendo suas feridas, não chama não. Chama assim, ó, Espírito Santo, vem. Vem, Espírito. Vem, Espírito. Eu preciso que o Senhor renove meu homem interior. Vem, Espírito, vem. Começa a renovar. E quando você começa a chamar, é incrível. De repente, o Espírito vem e vem assim como uma onda impetuosa que toma o nosso corpo por dentro e vai lavando, e vai purificando, e vai restaurando, e vai nos levantando, e vai nos enchendo de fé. E de repente o nosso corpo está bem, a gente se levanta, o nosso rosto já é outro, e a gente está pronto aí para continuar o dia. Abatidos. Podemos estar abatidos, mas destruídos não. Destruídos, não. Eu vou confessar algo aqui. Eu só vou ler o 17. Eu só vou ler o 17 porque eu conheço a história de Paulo. Porque ele tá brincando com a minha cara aqui. Ele tá brincando com a minha cara. Ele tá brincando com a nossa cara já. Eu só vou ler por respeito ao apóstolo Paulo, porque eu conheço a história dele. Eu sei que ele passou por naufrágio. Eu sei que ele passou por picada de cobra. Eu sei que ele passou por chicotadas. Eu sei o que ele passou, eu sei o que ele passou. Conheço a história de Paulo. Então, tipo, eu vou ler esse 17 aqui porque eu sei quem foi que escreveu. Porque se fosse outra pessoa, minha irmã, eu iria estar palhaçando, que é brincadeira. Olha o que é que filho de uma mãe é cearense, né? Esse filho de uma mãe escreve. Porque a nossa leve, momentânea tribulação. Aí o final até bonito, né? Produz para nós um peso imensurável de glória. Mas o filho de uma mãe, ele chama a tribulação de leve e de momentânea, Jana. Pelo amor de Deus, só Paulo para ter autonomia para falar isso, filha.
Deixa eu falar um É negócio leve aqui. e é momentâneo. Meu Deus do céu. Falei, por favor. Paulo, ele Tô sofreu muito escandalizado. por causa do evangelho. Paulo, ele não precisava ter sofrido por causa do evangelho. O passado de Paulo, como um homem natural, era muito bom. Né? A história de Paulo era muito bom. Ele era um homem posicionado, estudioso, com certeza tinha dinheiro, podia ter todas as mulheres que ele quisesse. O cara não precisava ter sofrido isso, mas ele decidiu sofrer. Né? Ele decidiu se converter. Então, Paulo sofreu. Vou botar aqui o celular que está me atrapalhando. Muito por causa dessas aflições. Mas quando ele refletia sobre seus problemas, Paulo ele faz uma comparação. Ele pegava os problemas, botava assim, analisava. Estou passando por isso, por isso, por isso. Passei por naufrágio, fui picado, fui humilhado, fui chicoteado, rasgaram minhas roupas, tentaram me idolatrar, tentaram denigrir minha imagem, falaram mal de mim, mentira, fizeram a igreja se levantar contra mim, tal, tal, tal. Ele coloca isso tudo e lê. Ele lê todos os problemas que ele está passando. Ele reflete sobre esses problemas. Mas, quando ele coloca esses problemas na luz, tá aqui uma luz, veja que aqui tem uma luz. Quando ele coloca esses problemas aqui na luz da perspectiva que ele tem para a eternidade, para onde ele vai, ele diz, é leve e momentânea. Leve e momentâneo. Quando ele coloca debaixo da luz, da promessa, da eternidade. Você imagina alguém que está passando por um luto. Referente a esse coronavírus, porque a nossa nação ela está em luto, né? Nossa nação está no período de choro. Você imagina alguém que está perdendo pessoas, perdendo pai, perdendo mães, perdendo familiares. Imagina essa pessoa lendo isso. A nossa leve e momentânea. É leve, o que você está passando é leve. É leve porque vai passar, tudo passa. Terras e céus passarão, queridos, mas a palavra do Senhor não irá passar. Tudo passa. A Bíblia fala, o choro... Se a gente não tiver essa perspectiva de reino de Deus, se a gente tiver uma perspectiva só de terra, a gente nunca vai entender que isso é leve e momentâneo. Mas quando a gente tem uma perspectiva de reino de Deus, que existe algo muito maior, aí a gente vai conseguir entender. Quando a gente entende que nós não... Quando nós entendemos que nós somos peregrinos nesta terra, estamos aqui só para cumprir uma missão e estamos na terra, mas não pertencemos a ela, não nos apegamos às coisas deste mundo, porque a nossa pátria é celeste, então nós literalmente entendemos que é leve e momentânea. Ao comparar esse peso desse sofrimento com a eterna glória, né, ele se torna insignificante. É isso que Paulo está dizendo. Leu o 18 para encerrar esse contexto dele aí. Leu o 18 aí, vai. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se vê. Porque as que se veem são temporais, mas as que se não veem são eternas. Glória a Deus. Entenderam? Isso é autoexplicativo, gente, é autoexplicativo. Você não, se você ficar tentando, se você ficar prestando atenção, focando nas coisas que você está passando aqui na Terra, nos problemas, nos medos, nas crises de ansiedade, na depressão, ou no estresse, ou, sei lá, em temores, em terrores, ou ansioso, e agora Deus, onde está Deus? Meu filho, você vai morrer, vai infartar. Então, pelo amor de Deus, cuide do templo do Espírito Santo. Para o crente, eu já falei nesse instante, acho que não faz nem 10 minutos que eu falei. O crente, a partir do momento que se converte, o crente em Cristo Jesus, tá? Porque tem crente do diabo, crente de todo canto, até crente em si mesmo, né? Mas o cristão, ele não vive mais pelo que ele vê com o olho natural, nem pelo que ele sente, porque o coração é enganoso. O crente convertido em Cristo Jesus, ele passa a enxergar com os olhos da fé e crer com a fé, pela palavra. Amém. A circunstância pode estar tudo ao contrário. Não interessa. O que interessa é o que Deus falou. Se Deus falou, está falado, está dito, está proferido. E acabou. Ele bateu o martelo. Não tem ninguém para anular a palavra de Deus. Amém. Dá as considerações finais aí pra gente encerrar. Aí eu falo algumas coisinhas aqui também e a gente vai encerrando. Pode ser? Você vai louvar, nascer profeta? Se apaixonou por essa música, né? Nasce profeta, sou nascido de Deus. Considerações finais, queridos. O apóstolo Paulo.
Ele foi um grande homem de Deus, assim como você é um grande homem de Deus, e vocês, meninas, mulheres, são grandes mulheres de Deus, tá? O apóstolo Paulo não era diferente da gente, não. Ele era humano, tinha um coração que pulsava, tinha um sangue, né, que corria, que passava, fluía pelas veias, tinha pulmões para respirar, ele cansava, ele tinha as necessidades fisiológicas que eu e você também temos, tá? Era igual. E outra coisa, antigamente era uma dificuldade muito grande em relação a coisas que hoje nós temos assim, de graça, assim, muito rápido. Nós temos carros, nós temos motos, tem ônibus, tem avião. Antigamente não tinha. Bem que o pessoal antigamente era transladado, né, de um lugar para o outro. Era massa. Mas eles não tinham isso. Mas mesmo assim, passando por todo o processo que o apóstolo Paulo passou, ele não desistiu. Ele foi quantas vezes angustiado, massacrado. Ele escreveu cartas, muitas vezes derramando lágrimas. Ele não foi diferente. Se analise nessa manhã. Você também pode passar por tribulação, pode se angustiar, pode chorar. Isso significa cristianismo, é evangelho, queridos. Jesus também chorou, ok? Mas a vitória nos é garantida. Então, pega todas as tuas tribulações, os teus medos, as tuas ansiedades, os teus temores. Coloca diante de ti, anota no papel. Coloca diante da luz de Cristo, as promessas da eternidade, você vai ver que isso não é nada, e depois você rasga como um ato profético, que não é nada que você está passando, o que nós estamos passando mesmo em meio a essa pandemia, não é nada, é insignificante diante da glória que há de nos ser revelada, da eternidade. Então, a partir de hoje, meu filho, minha filha, em nome de Jesus, coloque seus olhos, o seu foco nos céus. É para lá que nós devemos estar caminhando aqui na terra, nos preparando como noiva para se encontrar com o nosso noivo nos ares e ir para a eternidade. A nossa vida não é eterna aqui na terra, não. Vai passar. Mas lá no céu vai ser para sempre. Então tenha bom ânimo, porque Jesus venceu, você também vai vencer. Se o apóstolo Paulo foi capaz, você também é capaz. Ele se colocou como um vaso de barro. Você também pode ser um vaso de barro. Às vezes racha, às vezes cai, às vezes envelhece, quebra. Mas nós temos um oleiro que ele vai, e conserta de novo, e enche com o óleo do Espírito, e nos levanta, e nos fortifica, e nos faz renascer. Queridos, nós temos que viver a palavra. Viver. Não sermos admiradores, mas praticantes da palavra. Amém? Um beijo. Amo todos vocês. Muito Amém. muito bom Amém. estar com vocês. Eu quero só tentar encerrar dizendo que não sei se as pessoas que estão online conosco já vivenciaram algum luto nesse período de pandemia, né? Nesse período que nós estamos hoje. Mas desde o culto de ontem, de domingo, tá um clamor muito forte no meu coração para orar pelas pessoas que perderam entes queridos, pelas famílias que perderam entes queridos, pelas famílias que ainda vão perder entes queridos, né, Jana? Dona Mazé entrou. Dona Mazé entrou aí, Parada do Sabor. Beijo, Dona Mazé, te amo. Então nós estamos diante de uma pandemia que está ceifando pessoas, né? Está arrastando vidas, né? Não só de senhores, senhoras, mas de jovens. E eu queria pedir, né? Vocês que estão, esses 8.000 pessoas que estão online conosco, que tirassem essa manhã, tirasse um tempo nessa manhã. Não precisa ser aqui na live, não precisa postar nada aqui na live, mas no seu secreto, tira um momento e ora pela nossa nação, ora pelas vidas que estão sendo consumidas, né? Que venha ordem, que venha progresso para a nossa nação, que Deus estenda a sua mão, derrame seu óleo sobre o nosso Brasil, né? Sobre nossa fortaleza tá um caos. Que Deus cura a nossa nação. Ontem essa reportagem, gente. O hospital de campanha, né, que nós chamamos, aí em Fortaleza sendo desfeito, né, dinheiro público assim. A loucura. Sendo roubado na maior cara de pau. Mas sabe o que eu vejo, pastor Carlúcio? Que Deus está fazendo o que a gente pediu. A gente clamou tanto pedindo a Deus para colocar o Brasil em ordem, em progresso, né? Ter progresso. E as nossas orações sempre eram limpa os poderes, tira debaixo do tapete a sujeira e traz a luz, Senhor, para que depois haja um governo sério.
E uma faxina, para quem é dona de casa, sabe que uma faxina bem feita demora. Demora ou não demora, mulherada? Fala aí. Se uma faxina bem feita não demora? Demora. Porque tem cantos, tem móveis, tem vários processos numa faxina, né? E eu creio muito que Deus está fazendo uma faxina. E o Brasil é muito grande, a faxina é muito Não, grande. a gente crê que Mas isso depois disso, seja eu um acredito momento que Deus bem de Deus, vai né? com um avivamento assim muito grande, mas que nós temos que clamar pelas famílias, temos. Sim, Temos, sim, porque não é sim. a gente perder as pessoas. Eu vi um relatório dos Estados Unidos que tem mais pessoas morrendo por suicídio devido à quarentena do que Correto. pela pandemia, né? Então não é só o fato da pandemia, mas tudo que a pandemia está gerando, né, na mente, no intelecto, no coração das pessoas. E eu queria pedir para todos os irmãos que estão online conosco, que hoje de manhã terminasse a live, coloca um sonzinho, tira um momento de oração, tira um momento de oração pela nossa terrinha, tira um momento de oração para que Deus estabeleça um tempo de cura, né? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar minha face, se converter dos seus maus caminhos, só então eu vou ouvir dos céus, Beleza. perdoarei os Verdade. pecados e sararei, né, Nossa essa grande terra. terra, né? Uma depressão, há uma morte, tá um momento de caos na nossa nação Um e nós espírito de precisamos clamar. mortandade. Eu acredito muito que está tendo uma guerra travada muito poderosa, muito forte, muito grande, que a gente não está conseguindo ver, mas está pesado, o negócio está pesado. Eu imagino, assim, eu creio muito assim, que os céus estão cheios de anjos e anjos caídos, que são os demônios, guerreando. Porque, gente, não é só no Brasil, são nas nações. Entende que não é só no Brasil, é no Sim. planeta. Entendeu? Então é muita guerra. Eu creio muito, eu fico visualizando anjos guerreando contra demônios ali 24 horas. Mas se a igreja clamar, queridos, quando a igreja clama, as coisas acontecem. Nós precisamos clamar. É, Nós somos a voz profética dos dias de hoje. Nós somos a voz profética dessa geração. A gente não pode deixar passar de nós. É com a gente o mesmo que está essa problema missão. é, Por que nós estamos passando por isso, pastor Carlos? Por que Deus está permitindo que foi na nossa época de vida, de existência, que aconteceu isso? Porque Ele já nos capacitou para passar por isso e já nos revestiu e nos deu poder e autoridade para guerrear essa guerra que está acontecendo nas nações. Está conosco. A guerra é nossa. Nós temos que nos posicionar e partir para a frente de batalha. Os o crentes ainda não problema, entenderam isso. o clamor que eu quero pedir a vocês é porque o problema não é nem a faxina em si, sabe? Porque Deus vai mexer em tudo Tá. na nossa nação, né? Mas o problema é quando essa faxina, ela vem com lutos, né? Ela vem com percas, ela vem com um pesar de mão, ela vem com familiares nossos morrendo, né? Eu dou glória a Deus que na minha família, graças a Deus, Deus tem tido muita graça, mas desde domingo eu tô com um pesar tão grande no coração, porque eu já vi pessoas perderem pai e mãe nessa quarentena. Amigos nossos perder pai e mãe, meu Deus. Pai e mãe, o que é perder um pai e uma mãe? Se perder E um João, pai já é difícil, perder uma mãe já é difícil. foi Imagine numa num época só, dia, né? Jana, num dia a pessoa perdeu o pai, no outro dia perdeu a mãe. Então, Nós estamos aqui com por hoje. mais que eu tente sentir isso aí, não tem Não como dá, entender, mensurar o que a pessoa está sentindo, não né? E o dá. pior, não pode enterrar. A pessoa não pode fazer um velório, a pessoa não pode abraçar, não pode se despedir, não pode tocar. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Nós estamos passando por um problema muito complicado na nação, né? Que Deus limpe nossa nação, mas nós precisamos orar para que cada uma das pessoas, cada uma dessas vidas, não são só números, isso mesmo, Larinha, para que cada uma dessas famílias sejam consoladas por esse Deus da consolação, né? E entender que esse processo de tribulação se faz necessário. É normal entender isso, mas, gente, nós precisamos levantar um clamor pelas vidas que já foram perdidas, dizimadas, pelas famílias que hoje estão chorando, né? O apóstolo Paulo fala sobre isso. Chorem com os que estão chorando, se alegrem com os Sim. que se alegram. Então, eu acredito que hoje é o tempo. Joel fala sobre isso. Olha como Joel é forte. Que chorem os sacerdotes e digam: Senhor, poupa o teu povo, né? Então a gente tem que A clamar, Lara gente. Tem que colocou, a clamar. Lara colocou aí que não são só números, né? Não são, Nunca foi não só são, números. não Nunca são foi só números. números. Para Deus, uma vida vale mais do que o planeta todo. Não são Uma números. vida. E para quem acha que é um número até não acontecer na sua família, né?
Porque quando acontece na sua família, para rapidinho de ser número, filho. Para de ser número rapidinho e você para ser humano. Rapidinho. Então eu quero pedir, por favor, a todos, né? Tira um momento hoje, termina a live aqui, tira uns 5 minutinhos, Senhor, cura da nossa nação, ora pelo teu estado, ora pelo Rio de Janeiro, ora pelo Ceará. Vamos orar pela nossa nação toda, pelo nosso Brasil, para que Deus estenda a mãozinha dele lá de cura e comece a derramar o óleo, porque eu sei que é a bálsamo, eu sei que é a bálsamo em Gileade, eu sei que é a cura, eu sei que é a cura. E a cura vem de Deus. Amém? Beijo no coração, desde já agradeço, Jana, Bispa, por estarmos juntos. Essa semana, se Deus quiser, a gente está junto de novo, né, em nome de Jesus, e vamos com tudo para frente, porque essa leve e momentânea tribulação produz para nós o peso imensurável de glória. Muito excelente. Muito excelente. Amém. Deus abençoe a todos. Bom dia, bom dia. Fiquem todos com Deus, tá? Deus abençoe. Nasci profeta, sou nazireu de Deus.